Makers! Na oficina de hoje, oficina número 7, você vai aprender como utilizar a IA do Canva para poder fazer um plano de aula e também fazer atividade. Então vamos lá, né? Antes isso daqui era uma live, só que a live travou, faltou luz, então eu resolvi colocar como vídeo. A partir de agora, todos os vídeos da oficina, terça, quarta e quinta, serão vídeos gravados, mas que você pode aqui, assim que eu lançar ele, colocar seus comentários, dúvidas. Priscila, faz um vídeo curto sobre tal parte, porque essa parte eu fiquei com dúvida, que eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai interagir pelos comentários. Então, vamos lá. Aqui já estou com o meu Canva aberto e eu vou começar abrindo uma página A4. Priscila, como que eu abro uma página A4 no Canva? Aqui eu já tenho aqui o meu destaque com o documento A4, tanto retrato quanto paisagem. Mas se você não tem, você pode tanto pesquisar aqui, e eu indico que você pesquise como folha de atividade A4. Porque se você só colocar documento A4, ele vai confundir e pode ser que ele te mande um doc em vez de um documento. O doc é um outro formato, é como se fosse uma apostila em formato contínuo, um e-book contínuo. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo tem aqui os links da minha lojinha e tem lá um documento, uma apostila que é dos estudos orientados. Esse documento é um doc, é uma apostila contínua que você vai lendo, sem trocar de página. Não é isso que nós queremos o de cá, que é uma página mesmo, A4, e aí tem esse pulo do gato abrindo como folha de atividades, ou então você vai vir aqui nesses destaques, aqui no finalzinho, nessa abinha, e vai clicar no botão personalizado. No tamanho personalizado, aqui está como pixel. Nós vamos trocar a unidade e colocar centímetros. E aqui a gente já pode escrever 21 por 29,7. E criar esse novo design, ou então já abrir aqui folha de atividades na vertical. Eu aconselho que você abra o template automático do Canva, porque isso vai ensinar para o Canva que você precisa desse template toda vez que você abrir, até que ele coloque lá para você como um destaque, tá bom? Ok. Estou aqui com a página aberta. Como que eu vou abrir a inteligência mágica, a inteligência artificial do Canva? Existem vários caminhos. Eu sempre falo que quando a gente mexe com Canva, eu posso sempre achar algum botão, alguma ferramenta em mais de um lugar. E isso é verdade. Então, a inteligência artificial que produz texto, eu posso encontrá-la aqui no cantinho inferior esquerdo, que é essa bolotinha aqui que tem os sparkles, né? O brilhinho da magia do Canva. Posso clicar aqui e vai vir aqui texto mágico, ou eu posso clicar aqui no texto e eu tenho aqui o botão texto mágico, tanto faz. Eu escolhi uma habilidade aqui da BNCC, peguei uma habilidade que, olhando no Canva, eu não acho muitos materiais sobre essa habilidade, então achei interessante mostrar aqui para vocês. Ah, não achei no Canva, o que que eu faço? Eu estou em vários grupos aqui do WhatsApp que as pessoas perguntam, plano de aula sobre tal coisa, como que eu faço? Então aqui já vai ficar mais fácil. Estou aqui com a habilidade, essa habilidade fala sobre resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo. E nessa tabela aqui da BNCC vem com algumas orientações, ou tem até aqui a parte que é comentada, e aqui do lado fala problemas de contagem do tipo: se cada objeto de uma coleção A for combinado com todos os objetos de uma coleção B, quantos agrupamentos desse tipo? Veja que não são objetos, porque os alunos tendem a confundir isso. Não são quantos objetos eu vou ter, quantos agrupamentos desse tipo podem ser formados. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, a gente pode copiar
essa habilidade. Eu já tenho aqui o prompt pronto, inclusive esse prompt está aqui nos comentários, os 3 prompts que nós vamos utilizar nessa aula de hoje, para poder facilitar a vida de vocês. Então, aqui no primeiro prompt, eu pedi, escreva um plano de aula com a sequência didática de 5 aulas, por exemplo, mas você poderia colocar 3 aulas para trabalhar a habilidade matemática de... Aí coloquei aqui a habilidade. No final, pedi, sugira atividades dinâmicas, como também exercícios escritos e práticos. Então, a gente copia aqui o nosso prompt e vamos jogar aqui no nosso texto mágico, ó. Ele está aqui, escreva um plano e eu vou clicar no botão gerar e vou deixar a mágica do Canva acontecer. Lembrando que toda vez quando eu for pesquisar, ele vai me dar um resultado diferente. Como eu já gravei, antes mesmo de gravar, eu sempre faço um teste, eu recebi alguns resultados. Quando eu fui gravar a live e depois a live acabou, né, caindo por causa da chuva, dos relâmpagos, eles me deram outro resultado. Quando eu fui gravar aqui para vocês, outro resultado. Então, você pode pedir mais conteúdo semelhante, pedir para ele te dar uma outra informação. Também você pode corrigir. Olha, é assim, mas eu quero, e especifica melhor o que você quer, se caso o seu prompt não ficou certinho, tá bom? E aqui você pode copiar e levar para outro lugar, ou pode só clicar em inserir. Aqui eu cliquei no inserir. Estou aqui com o meu plano de aula. Às vezes acontece isso de ele não entender onde fica o negrito, colocar negrito em tudo. E aí, às vezes, eu seleciono igual eu selecionei e clico 2 vezes aqui no negrito, 1 ou 2 vezes, para poder tirar o negrito do resto do texto. E tem vezes que eu seleciono aqui o texto mágico e peço para ele tirar o negrito e deixar o negrito somente nos títulos. Então, isso também é uma coisa que você pode fazer para poder facilitar aqui sua vida. Eu vou aproveitar agora, vou abrir aqui uma outra folhinha do Canva, porque eu vou te mostrar um outro caminho, tá? Vamos supor que aqui, eu vou abrir agora esse daqui, que é o formato paisagem. Vamos supor que você olhou aqui o texto que o Canva te deu. Primeiro você começa com uma discussão, depois uma atividade prática com figuras de roupas, depois uma tabela para os alunos listarem as combinações, né? E aí nessa tabela ele pode ir marcando calça jeans com blusa branca. Aí a segunda combinação, calça jeans com blusa preta. Ele pode ir marcando as combinações e associando essas informações de alguma forma. E aqui a discussão final, ele vai contar, né, como que foi a importância de você, como professor, falando a importância desse princípio na resolução de problemas. Aqui eu não gostei desse final, não. Por exemplo, você quer que, em vez de discussão final, ele coloque uma tarefa de casa. Você pode, com o seu plano aqui selecionado, vem aqui no lápis e pede assim, ó, personalizar. Personalizar o comando, você coloca reescreva o trecho de discussão final, substituindo por tarefa de casa, e indique uma atividade para ser feita em casa, treinando o que foi aprendido no dia. Pronto. Então, aqui já coloquei aqui um comando, vou até copiar ele só para poder ter certeza, e vou enviar esse comando. E aí, ele vai pegar aqui e
No caso, olha só que legal, ele não reescreveu o texto todo. Se fosse, por exemplo, o chat GPT, ele reescreve e só troca aquele trecho. Aqui, no caso, ele pegou e me mandou 4 dicas de tarefas de casa. Que eu posso tanto acrescentar embaixo, não substitui, tá? Senão ele vai trocar todo o seu texto. Ou eu posso selecionar aqui, ó, escolha 2 coleções de itens do seu dia a dia. Ah, ele fez uma tarefa de casa só. Entendi. Então eu vou copiar aqui, ó. E vou colocar assim, ó. Tá vendo que eu copiei só o texto? Não vou nem pedir para poder adicionar. E vou aqui na discussão final. Substituir. Aqui, ó. E vou colar aqui a tarefa de casa. Ok. Mas vamos pensar, e se você quisesse que esse plano de aula fosse uma tabela? Será que o Canva faz? Que nós já vimos aqui que ele corrige algumas coisas. Então, como que seria? Então, eu vou selecionar aqui essa aula 1. Vou copiar. E aqui nessa nova página, eu vou arrumar essa página aqui. Vou colocar um fundo bonitinho. Vou colocar aqui um quadrado branco para a gente poder fazer a borda. Você já deve ter visto aqui eu explicando para vocês como fazer a borda no Canva. Ó, aqui tá o fundo e aí o que eu tinha colocado de fundo acaba virando a borda. Se você quiser diminuir, você pode diminuir também mais aqui, ó, o espaço. E aí com a forma selecionada, você arrasta para que o Canva te indique essas 2 linhas que vão indicar que ele está alinhado tanto na horizontal quanto na vertical. Então, aqui já tenho a minha folhinha com uma borda bem bonita. Vou clicar aqui no Ctrl V para poder colar as informações do meu plano. Ele ficou centralizado ao meio, vem aqui no botão, nesse menu superior, e vou clicar no botão alinhamento para poder alinhar ele à esquerda. E aqui a gente pode ir mudando várias coisas nesse plano de aula. Ó. Vou arrastar ele, vou dar aqui alguns espaços para poder separar as partes, né, desse plano. E também eu vou negritar as partes importantes, ó. Então, título, negrito, vou aumentar. Vou colocar uma outra cor. Então, aqui eu já tenho um título diferente. Poderia até trocar também a fonte. Só selecionar ele e vir aqui e trocar para a fonte que eu quiser. Deixa eu ver uma aqui. Vou colocar essa abrir. Vou aqui deixar só ele. Quando eu estou com o texto selecionado, tudo que eu modifico só nele, ó. Na parte de baixo eu não modifiquei. Então, troquei a letra, a cor, a fonte. E aqui os outros eu posso ir deixando negrito. Os outros títulos aqui, ó. E aqui nós vemos que ele colocou objetivo geral, colocou a atividade que eu vou fazer naquele dia, atividade prática. Nessa versão aqui, ele até já colocou com o tempo. Normalmente, nas outras versões que eu tinha colocado, ele não tinha colocado o tempo. Mas aí, quando você faz a tabela, ele acaba colocando, né? Então, aqui eu já tenho o nosso plano de aula e eu posso pedir para ele fazer uma tabela. Eu posso tanto selecionar as informações e pedir essa tabela, ou copiar e colar lá e pedir a tabela. Por exemplo, eu vou aqui duplicar essa página, selecionar e vou pedir para ele fazer uma tabela, tá bom? Entendendo que nem tudo vai ficar perfeito.
Se eu quero, por exemplo, que esse início permaneça, o melhor seria vir aqui no que eu quero que modifique e clicar no botão, cadê ele aqui? Aqui. Clicar aqui no botão de texto mágico, para ele saber que é só essa informação, tá? Cliquei no botão, vou em personalizar comando. Comando abriu aqui em cima, não deu certo. Vou deixar tudo selecionado mesmo, pra gente conseguir enxergar. Ó. Personalizar comando e eu já tenho aqui um comando pronto. Reescreva esse plano de aula colocando as informações no formato de tabela, com as colunas de objetivos, atividades, materiais, tempo e avaliação. Então, aqui seleciono ele e coloco aqui no comando. E envio. E olha só, a inteligência artificial já prepara tudo aqui para que eu utilize. Eu já tentei colocar o substituir e não ficou legal. Ele deu as informações sem o formato de tabela, como se fosse uma tabela um pouco torta. Então, nem vou testar aqui agora e já vou pedir para poder adicionar abaixo. Porque quando ele adicionar, a tabela vem aqui, ó. E aí eu posso tirar a informação de baixo, ou então, ó, vou só tirar aqui a partir da aula 1. E aqui, o resto, a parte de cima ficou, como vocês estão vendo aqui, ó. E eu vou organizar agora essa tabela. Ó, aqui está a tabela. E eu sei que muita gente tem dificuldade em mexer com tabela aqui no Canva. Mas com alguns cuidados vocês vão conseguir, ó. Vou arrastar a tabela aqui até o finalzinho aqui, que ele já me indicou que tá centralizado, está aqui certinho. Mas, Priscila, eu vou ter que ficar arrastando parte por parte, e se ficar tudo torto, não vai ficar legal. Tem alguma forma de trabalhar essa tabela de uma forma mais inteligente? Tem. Eu posso pedir para ele dividir as colunas de uma forma harmônica. Posso pedir isso. Embora, às vezes, o tamanho que eu preciso em uma área é maior do que em outras, igual aqui no tempo, que eu não preciso de tanto espaço. Mas eu vou mostrar as duas formas para vocês, tá? Então, como que eu coloco aqui para ele dividir as colunas? Já com a tabela aqui selecionada, vou chegar aqui no cantinho até aparecer, ó, os 3 pontinhos, tá vendo ele aqui, ó? Clico nos 3 pontinhos e eu não sei porquê, mas ele pensa da seguinte forma. Se você tá clicando do lado, você quer corrigir as colunas. Se você clicar em cima, você quer corrigir as linhas. É como se fosse a forma como tá organizado, né? Então, as linhas, elas estão assim, né, na horizontal. Então, os 3 pontinhos que vai arrumar as linhas está lá na primeira horizontal. Se eu quero corrigir as colunas, os 3 pontinhos que vai corrigir as colunas está ali na primeira coluna. Então, está aqui na vertical, tá bom? Então, realmente é diferente. Por isso que muita gente fica confuso e não consegue arrumar. Depois eu vou colocar uns shorts aqui no canal sobre isso, que aí isso ajuda vocês a entenderem mais rápido, até quem for pesquisar. Então, aqui você vai achar, ó, uniformizar tamanho das colunas. Veja que não tem aqui uniformizar tamanho das linhas, porque essa informação da linha tá nos 3 pontinhos aqui, ó. Aqui que vai aparecer, tá? Então, uniformizar tamanho das colunas, vou clicar agora e ele já organiza aqui para mim tudo de forma bem uniforme. Priscila, foi para baixo aqui, ó. Você pode diminuir o tamanho das linhas, da fonte. Tudo isso a gente vai fazer aqui, só que eu vou diminuir aqui o tempo, o tamanho do tempo, porque eu não preciso de tudo isso, ó. Deixa eu desfazer aqui, porque foi tudo junto, porque eu tinha selecionado a tabela toda.
eu venho aqui, ó, para poder clicar aqui nessa linha, e é aqui que eu vou diminuir. A avaliação pode ficar pequena, e vou aqui puxando para poder deixar essa parte aqui que tem mais texto com um tamanho maior na coluna. Observe que aqui esse meio ele está negrito, então eu selecionei a primeira célula e fui aqui dando Ctrl, né, e descendo para poder selecionar as outras, e vou tirar aqui esse negrito que não é necessário. Posso também, com a tabela selecionada, diminuir a fonte. Vamos deixar aqui num 12, para poder caber aqui nossa tabela. Vamos ver o que mais aqui que eu posso fazer, ó. Esse trecho aqui de atividades é o trecho que mais tem texto. Então, eu preciso que ele seja maior do que os outros. Então, aqui eu vou também organizando. Agora, tá vendo aqui, ó? Já parou de cortar a tabela. Posso vir também aqui, onde eu tenho aqui os títulos, né? E diminuir esse espaço, ó. Com eles selecionados, eu posso mudar a cor. Então, vou colocar aqui uma cor. Vou deixar a letra negrito, em negrito. Vou deixar todas maiúsculas. Vou aqui editando, ó. Deixei centralizado. Só nisso aqui já tenho uma mudança bem característica, bem interessante no nosso plano de aula. Tá vendo, ó? Aqui o objetivo, a discussão, a atividade. Posso selecionar aqui, eu quero que fique justificado. Então, ajustar aqui tudo isso. Você vai fazendo aqui a sua forma de edição. Já tenho aqui separado com os materiais que eu preciso, com o tempo, com a atividade final, né? O que você vai precisar fazer. Então, assim você consegue fazer seu plano de aula de uma forma muito mais rápida. É óbvio que aqui eu resolvi colocar como tabela, mas poderia só ter dado aqui o espaço, ter separado os dias, colocado para poder imprimir. Vou te mostrar como imprime e vamos para a segunda parte dessa aula, onde eu te mostro como que você pode fazer um material, como eu mostrei lá na foto, né? Que eu fiz ali com desenho, com setinha, como que você pode colocar isso às vezes na sua apresentação de slides ou até mesmo na atividade ou no jogo desse aluno. Então, vamos lá. Priscila, já arrumei aqui meu plano de aula, quero imprimir para poder colocar lá no meu caderno, no meu planejamento, né? Então, venho aqui no botão compartilhar, depois venho aqui no baixar, coloco aqui o formato que não vai ser PNG, vai ser PDF para impressão. Escolha aqui as páginas e se você for Canva for Education, pode aqui selecionar ideal para impressão, mas não vai fazer tanta diferença. E depois é só baixar. Eu não vou baixar porque aqui agora para mim não é necessário. Baixa o PDF e imprime o PDF normalmente. Priscila, e se eu quisesse fazer um jogo com essa habilidade, como que eu faria? Então, eu vou descer aqui e vou pegar mais uma página. Vou até deixar essa página em branco. Quais são as possibilidades de jogo que eu tenho, de materiais que eu tenho? Então, aqui eu tenho um prompt. Descreva um jogo para trabalhar, o princípio multiplicativo usando peças de roupa para uma turma de 5º ano. Então, eu venho aqui e vou, botão de texto, texto mágico, e coloco esse prompt, esse comando, e coloco aqui em gerar. E o Canva vai fazer a sua mágica mais uma vez. Eu poderia escolher alimentos, poderia escolher frutas, poderia escolher materiais escolares. Você pode escolher o que você quiser para fazer esse jogo. Vou inserir aqui para a gente poder ler e pensar aqui em estratégias para trabalhar esse material com a turma.
Então, aqui ele sugeriu um jogo educativo para ensinar o princípio multiplicativo a uma turma de 5º ano pode envolver o uso de peças de roupa de papel. Aqui no caso ele está sugerindo mesmo, como se fosse uma brincadeira, né? Mas você poderia tirar essa parte do papel, tá? Só pensar ali nas roupas. Então, para jogar esse guarda-roupa matemático, os alunos receberiam um conjunto de cartões representando diferentes peças de roupa, como camisetas, calças, sapatos, e cada um em várias cores e estilos. Por exemplo, 3 camisetas, vermelha, azul e verde. 2 calças, jeans e preta. 2 pares de sapato, esportivo e social. Os alunos seriam desafiados a calcular quantas combinações diferentes de vestuário podem ser criadas ao escolher uma peça de cada tipo. Eles aprenderiam que para encontrar o número total de combinações é preciso multiplicar o número de opções de cada categoria. Então, 3 camisas vezes 2 calças vezes 2 pares de sapato, 12. E aqui ele faz a finalização. Por que é importante ter um material visual para esse aluno? Porque às vezes chegar nesse cálculo para ele não é fácil. Então, se às vezes você tem um aluno que tem dificuldade acentuada de aprendizagem, que tem algum transtorno, ou mesmo um aluno que tem alguma deficiência, um aluno que é atípico de alguma forma, você trazer esse conteúdo de uma forma visual vai auxiliar a compreensão. Ou mesmo que você tenha uma turma onde você não tem alunos atípicos, o que eu acho difícil. Como que você pode fazer? Para facilitar essa compreensão, começa com uma explicação visual e rapidinho seus alunos vão entender o processo. Então, aqui ele fala de 3 camisas e nós vamos fazer aqui na página de baixo essa apresentação desse princípio multiplicativo, né, dessa combinação. Então, vamos supor que aqui no caso é um jovem. Vou colocar aqui rapaz. Vou começar aqui com o rapaz e depois a gente procura as roupas para ele. Pode ser esse rapaz aqui. Ó, um rapaz tá aqui. E ele fala que tem um conjunto. Ó, 3 camisas, 2 calças e 2 pares de sapato. Eu não gostaria de começar uma explicação com os alunos já por um exemplo assim tão complexo que tem várias opções. Eu começaria, por exemplo, se for um aluno que tem muita dificuldade de aprendizagem ou que ele tem um comprometimento cognitivo um pouco que se destaca, que realmente exige de você mais materiais, eu faria começando mesmo com uma combinação, uma blusa com uma calça. Depois ampliaria 2 blusas com uma calça. 2 blusas, uma calça e um tênis. 2 blusas, uma calça e 2 tênis. E assim ia aumentando aos poucos para ele poder conseguir entender. Aqui eu vou colocar em cima os elementos que nós queremos. Então, aqui nós temos camisa. Vou colocar essa camisa aqui, ó. Aqui em cima. Vou começar bem com uma versão mais básica, 2 camisas e uma calça, tá? Para vocês verem o processo. Vou colocar essa calça aqui. Ok, ó. Então, 2 blusas, eu tenho aqui 2 conjuntos. 2 blusas, que eu posso até aqui fazer procurar aqui um elemento oval, igual esse daqui, ó. Que eu coloquei, ele tá sem cor. Deixa eu colocar aqui uma cor de fundo nele. Vou colocar ele aqui e vou mandar ele para o fundo. E assim, ó. Peguei o elemento oval, posicionei ele,
fui lá no menu superior, no botão posição, joguei ele para o fundo, tá bom? Bem simples. Vou aqui colocar o outro conjunto, vou jogar para o fundo também e posicionar aqui melhor a calça. Então, eu tenho esses dois conjuntos e o rapazinho aqui querendo a sua roupa. Quais são as combinações? Lembrando que aqui tem cor diferente, né? Então, eu vou deixar uma branca mesmo e a outra eu vou colocar uma azul, pra gente poder fazer as combinações, tá bom? Então, a primeira combinação é a blusa azul e a segunda é a blusa... A primeira é a blusa branca, a segunda é a azul. Vou até diminuir aqui um pouquinho os elementos, só pra gente conseguir visualizar melhor. Vou copiar a calça. Vou deixar ela menor aqui também. E aí você pensa, como que eu posso ligar essas informações? Então, aqui eu venho, ó, no botão elementos, vou fechar, vou limpar aqui essa sugestão que eu tinha dado e vou clicar no botão linha. Você pode escolher qualquer linha aqui. Eu vou escolher essa daqui, ó, que tem esse tracinho no início e no final. E aí eu pego essa linha e eu vou ligar aqui nesse ponto aqui do desenho que eu quero. E pego a outra abinha dela e ligo na outra ponta do desenho. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Vou duplicar aqui no botão duplicar, ou poderia ser Ctrl C, Ctrl V. Pego uma ponta, coloco do outro lado e pego a outra e ligo aqui no desenho. Se ficar muito para baixo, só mexer o desenho até ficar retinho. Pronto, já tem aqui a primeira combinação. E aqui depois você pode colocar a combinação pronta, né? Aqui, ó. Ok. Então, aqui já tem a primeira combinação pronta. A mesma coisa a gente faria aqui. Vou copiar e colar aqui esse tracinho. E vou chegar a parte... uma parte pra cá e a outra eu ligo lá nele. Copio e colo, faço a mesma coisa. Uma parte no meio e a outra parte lá na calça de novo. Aqui já tá até retinho. E posso colocar aqui a outra combinação de roupa. Lembrando que aqui tá azul, então vou copiar e colar e já tem aqui a segunda combinação. E isso é interessante, porque às vezes, para os alunos, quando não tem uma informação visual, ele pode achar assim, é uma blusa e uma calça, uma blusa e uma calça. Então, a resposta final é 4. Só que nós temos duas combinações, nós estamos combinando, não são elementos individuais. Então, quando ele visualiza, consegue realmente olhar essa combinação, isso fica mais fácil. E aí nós poderíamos fazer de outras formas também, colocar mais elementos embaixo. Se, por exemplo, vou duplicar aqui para vocês verem. Vou tirar aqui, ou vou deixar menor, peraí, ó. Vou deixar menor e vou colocar uma outra calça. Então, deixa eu chegar aqui pertinho. E aqui, em vez de ter só uma calça jeans, vou copiar e colar ela aqui do lado e vou deixar uma calça preta. Aqui onde tá azul, acho que eu vou deixar um detalhe branco, ele fica bem estilizado.
E o segundo eu vou deixar um detalhe cinza. Assim. Ok. Então, tô aqui com a minha calça. E aí, agora, eu teria, então, mais um elemento. Então, eu vou arrastar, ó. E esse que é o legal, quando você junta a linha com o elemento. Você consegue arrastar e arrumar isso de uma forma melhor. Vou até agrupar aqui esse conjunto, vou deixar o conjuntinho aqui. E vou selecionar aqui a blusa branca. A blusa branca, você pode tanto puxar aqui um outro, né, uma outra combinação, quanto eu poderia aqui da blusa branca, igual aqui, ó, dessa blusa combina com essa calça e combina com essa bermuda e com a calça. Dessa calça eu combino com esse sapato e com esse sapato. Então, aqui, ó, dessa blusa, eu vou puxar uma outra seta. Então, eu vou chegar aqui um pouquinho mais próximo pra gente poder ver. Então, aqui, vou copiar essa seta e vou linkar e vou descer aqui pra esse outra roupa que vai estar aqui. Eu posso até copiar aqui e já deixar aqui embaixo, ó. Pego essa outra setinha aqui, vou até excluir ela, ó. Venho aqui, copio e colo. Vou linkar um lado aqui e o outro lá na blusa. Posso até, ó, chegar a blusa mais pra cá, pra não ficar assim tão elevada, né? E aqui eu tenho já uma segunda combinação, ó. Vou copiar essa que tá aqui. Vou desagrupar. E aí eu pego, seleciono aqui a nossa roupa, venho no copiar a formatação e já coloco aqui. E isso me dá uma flexibilidade para poder trabalhar com esse formato. O mesmo eu faria aqui embaixo, pegando, colocando também essa calça preta aqui e aumentando essas possibilidades de combinação. Eu não vou fazer de novo, porque vocês já viram aqui o processo, mas dá pra gente ver como que isso fica fácil. É fácil ajustar algo que talvez, se você estivesse utilizando o Word. Eu conheço gente que utiliza o Paint, gente. Se você estivesse utilizando o Paint, nunca você ia conseguir essa facilidade para poder fazer isso. E também a versatilidade, né? Para você conseguir transformar ali seu pensamento do que você imaginou para sua atividade em algo real. Como que eu faria essa atividade para alunos que têm deficiência? Já vou te contar, mas antes disso, quero te lembrar que aqui na descrição desse vídeo você tem tanto informações sobre essa oficina número 7, como também os links da minha lojinha. Lá na minha lojinha eu vendo alguns materiais, então aqui já tem os links desses materiais, tem atividade para quem vai ensinar estudo orientado, vai entrar o link para quem quer ensinar projeto de vida, com apresentações, atividades, tudo pronto para vocês, e atividades do Canva com esse recurso visual todo, além de outras atividades também que já tem aqui o link, o jogo dos verbos regulares, atividade para aluno surdo, então tem muita coisa aqui. Então depois te convido a olhar aqui na descrição. Já comenta aqui para mim o que você está achando de fazer esses materiais aqui no Canva. Se você achou fácil ou mais difícil, e com o que você está comparando? Ah, eu utilizava o Photoshop. Canva, mais fácil ou mais difícil? Utilizava o Word. E o Canva, mais fácil ou mais difícil? Conta aqui pra mim que eu tô curiosa para poder saber como é que tá sendo a sua experiência. Para alunos com deficiência ou com algum comprometimento, transtorno, alunos atípicos de alguma forma, como que eu faria? Eu faria cartões com essas imagens e o aluno poderia juntar essas informações. Então, vamos aqui para a folha de baixo que eu vou te mostrar os cartões que eu faria. Vou vir aqui no botão elementos, tiro aqui a linha e eu quero formas.
Se não aparecer aqui pra você, porque de vez em quando, agora, tá vendo? Apareceu. Eu cliquei aqui em outro botão e voltei para elementos para ele me mandar aqui o botão quadrado. Se você também quiser, você pode digitar formas ou achar formas aqui, ó. Agora ele está aqui de fácil acesso. Então, vou escolher aqui quadrados para a gente poder fazer o nosso jogo. E nesse jogo eu quero que ele combine os elementos. Então aqui eu não vou deixar com esse fundo, ou posso deixar o fundo bem clarinho. Vou aqui deixar uma transparência nele para poder ficar bem clarinho. E vou colocar uma borda bem fininha também. Pode ser preta mesmo. Preta, tá bom. Então aqui eu já tenho um cartão. Vou colar aqui as nossas roupas. Vou até diminuir aqui um pouquinho esse cartão. Ok. E aqui nós temos 4 roupas, né? Dupliquei. E essas roupas aqui eu vou posicionar aqui assim, ó. Bem centralizada no cartão. Só que, se eu quero que ele faça isso como um jogo, o ideal é que você tenha mais de uma cópia. Quais são as combinações possíveis? Eu sei aqui que se eu tenho 2 peças aqui e 2 aqui, né? Eu vou fazer 2 vezes 2, eu tenho 4 combinações. É 4 mesmo? É, né, que eu vou ter 2 aqui e 2 embaixo. Então, eu preciso ter repetido aqui mais uma vez para a gente poder formar as 4 combinações. Então, eu seleciono tudo e colo aqui de novo o cartão. Uma coisa que eu sempre faço quando eu tô fazendo jogos assim com cartas, com retângulos, é selecionar tudo, qualquer jogo, né? E aqui eu vou arrastando até o Canva me indicar que ele está bem centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical, ó. Então, deixa eu achar aqui a vertical dele. Cadê a vertical? Deixa eu diminuir aqui para eu ver o que está acontecendo. Agora vai. Então, tanto na horizontal. Se eu não achar a vertical, eu tô achando aqui o retângulo, que ele tá ficando totalmente em volta. E já tá bom, tá? Então, aqui, ele vai poder fazer essas combinações com as 2 blusas brancas, que já estão aqui, as 2 azuis, as calças nas 2 cores também. E aqui o aluno vai ter a possibilidade de realmente pôr a mão ali e ir montando esses looks. Você também pode fazer mais uma página e colocar as setas. Então, vou clicar aqui e vou colocar as setas não muito pequenas. Vou deixar aqui um cinzinha e aí você duplica. Se você não gostar desse tamanho, você pode diminuir, né? Porque os cartões são grandes também, para você deixar a seta muito pequena. Então, aqui você deixa as setas para poder facilitar depois esse aluno, para poder ele montar ali na mesa. E aí você pode, por exemplo, passar isso como um trabalho para ele. Então, primeiro ele fez no computador, lá na aula de informática, por exemplo, ou num Chromebook, se você tem aí esse material disponível na sua escola, na sua rede. Ou então você fez isso bem menorzinho, não fez como cartão, já deixou recortado aqui as peças e ele foi fazendo no caderno
menorzinho, juntando tudo. E agora você faz isso como um trabalho, que ele vai montar ali numa cartolina, ou ele vai montar na mesa e depois você tira foto e coloca isso num portfólio, coloca isso no caderno dele, para que esse aluno tenha a oportunidade de ir montando ali as combinações de roupa que são possíveis. Quer ver? Deixa eu tirar aqui um para você ver. Montando ali as combinações de roupa que são possíveis e fazendo a quantia. Porque às vezes esse aluno não consegue fazer a multiplicação, mas ele vai conseguir entender o pensamento, o raciocínio por trás daquela conta. Ah, eu não sei fazer multiplicação, mas eu sei combinar as roupas. Eu sei que eu não posso colocar calça com calça. E ali você pode, se você tiver essa organização, né, um tempo para poder sentar com ele, que é o certo, e orientar, até falar. Você pode colocar, só se estiver muito frio, né? Tem gente que é magrinho e coloca 2 calças. Mas num dia de calor você colocaria 2 calças? Não, não colocaria. Então você vai combinar a calça com o quê? O que que tá faltando aqui? O que que tá faltando no boneco? Ah, colocou a calça. O que que falta aqui em cima? A blusa. E ali vai ajudando ele a entender o raciocínio por trás desse princípio multiplicativo. Que você tem 4. Aqui no caso, né, você tem 4 elementos e quantas combinações que você vai conseguir fazer com esses 4 elementos. E aí ele vai conseguindo alcançar esse raciocínio, porque a quantia, o que ele vai precisar contar é pouco. É diferente daquele aluno que já está fazendo ali uma combinação onde você tem um grupo com 4 elementos, outro grupo com 3, outro grupo com 5 e os números vão sendo cada vez maiores. Às vezes o aluno não consegue chegar nesse raciocínio que vai dar um resultado com 60 elementos, 48 elementos, mas ele consegue chegar em números menores. Por isso que o material visual, ele é muito importante, porque vai auxiliar realmente esse aluno na compreensão daquilo que está sendo explicado e ele vai conseguir avançar muito mais. Então, já quero que você coloque aqui para mim o que você achou disso, se você conseguiu também fazer aí na sua casa, porque isso é uma oficina e eu quero que você também coloque a mão na massa e faça também o seu material, porque o Canva te ajuda a ser um professor maker que faz seus materiais de forma muito mais fácil aqui no Canva. Vamos encerrando essa live, essa oficina hoje, mas já deixa aqui qual é o próximo tema que você quer ver nas próximas lives. Até lá!